Então, eu queria falar um pouco das ações que a gente desenvolve aqui no CAPS, né? As ações que a gente tem. A gente tem grupo de família, tem atendimento individual, a gente tem oficinas terapêuticas, oficinas lúdicas, a gente tem eventos, que é uma parte muito importante para a gente poder pensar um pouco da reabilitação e ressocialização. Atendimentos domiciliares e as visitas, digamos assim, institucionais que a gente faz à escola, ao PSF, ou a órgãos mesmo de justiça, para que a gente possa montar um pouco a rede, né? Articular um pouco a rede. E aí aqui nesse capítulo, a gente tem uma questão muito grande que é importante a gente estar se perguntando sempre, a cada situação, ocorrência, ou a cada caso que chega, mas principalmente se perguntar na nossa atuação, no nosso papel, que qual é o sofrimento, né, que é escutado dessas crianças e adolescentes, que tem a ver com droga. Que sofrimento é esse? Né? Pensando que esse sofrimento ele é singular para cada um. Né? Por exemplo, o uso de drogas diferentes, como maconha, cocaína, o crack, a cada uma dessas drogas a gente pode pensar que há uma reação do organismo diferenciada. Mas o sofrimento que cada adolescente e criança vive a partir disso, né, a partir dessa experiência, também pode ser singular usando a mesma droga. Então, pensar que o efeito de uma mesma droga em sujeitos diferentes, né, em pessoas diferentes, também promove um efeito diferente, tem um sofrimento diferente. Né? Quando a gente vai escutar essas crianças e adolescentes, o que ela passa, o que ela vive, então a gente pensa um pouco em relação a todo o contexto que elas vivem e como elas adquirem essa droga. Né? O que elas têm que fazer para adquirir esse uso de droga? Né? Aqui nesse capítulo, o que a gente mais vivencia é que, para adquirir esse uso de droga, essa droga, né, para fazer esse uso, eles acabam participando de negociações. Né? Negociações referentes, por exemplo, a favores que acontecem, né, algumas trocas, favores de, por exemplo, encomendas e trabalhos, ou até o que a gente se preocupa muito, e é bem grave, que são favores sexuais. Né? Tanto meninos quanto meninas, não tem diferença. Então, e aí, esse sofrimento que é decorrente não apenas da reação da substância no corpo, mas de todo o contexto que envolve o uso de droga, é esse sofrimento ao qual a gente busca estar escutando, né? E busca estar oferecendo e pensando em práticas de cuidado. Então, a gente fala, assim, que falar é uma necessidade, mas escutar é uma arte. Né? E pensando nisso, que é o que Gotti fala, essa dimensão e essa especialidade que esse CAPS precisa ter, que é a escuta. Né? Conseguir escutar. Né? E aí a gente pensa, mas quem são esses sujeitos que a gente precisa escutar? Né? Quem são esses sujeitos? Quais são as vozes e quais são essas palavras que são ditas e que são escutadas? Né? Então, aqui a gente pode pensar em 3 tipos de sujeitos. A gente pode pensar nos sujeitos, os adolescentes e as crianças. A gente pode pensar nos sujeitos que é a família. E pensar nos sujeitos, nós, equipe, que também estamos aqui juntos e estamos envolvidos. Né? Então, a gente escuta frases de complexidade, de impacto desse tipo. Eu não sei por que eu não consigo parar de usar thinner. E para a gente chegar a um discurso desse, né, dessa consciência da adolescente, começar a se questionar, né, a começar a se perguntar por que ela não consegue por si só parar de usar thinner, é preciso que a gente consiga ter um caminho
de escuta sobre o horror que ela vive. Para que ela comece a se questionar do porquê que ela não consegue parar, das várias tentativas que ela tem e não conseguir parar. Para que algumas falas preciosas e falas que realmente a gente constituam uma substância de trabalho para a gente possa surgir, e a partir disso a gente possa efetuar a construção daquilo que para criança e adolescente, com quem trabalha com criança e adolescente é um desafio, que é a demanda de sujeito, a demanda pessoal deles. Então, quando a gente escuta isso, né, um questionamento de perceber que não consegue parar, a gente vê aí um momento, né, uma oportunidade de construção da demanda dessa adolescente como sujeito. E é a partir disso que a gente começa a construir o nosso trabalho. Né? A demanda em relação ao que ela gostaria, o que ela percebe que é necessário fazer de cuidados relacionados ao uso de droga. Então, é a partir desse ponto que a gente começa a efetivar um trabalho realmente voltado para o uso de drogas. Antes disso, o trabalho da gente é voltado realmente para o cuidado integral do sujeito, né, dessa criança e desse adolescente. E para exemplificar uma outra fala, que é bem interessante, tem essa aqui. A pessoa está com a vida fodida mesmo. É algo que não tem volta. A sociedade diz que somos marginal e que temos uma vida fodida. Né? Então, é uma fala de um adolescente homem. A gente já vê uma diferença, né? Do qual eles são vistos mesmo como marginais e do qual ele percebe isso e começa a responder desse lugar. Então, se eu sou marginal, eu vou responder do lugar de marginal. É uma reação, né, a esse olhar do outro sobre eles, que é esse olhar colocando eles nesse lugar de marginal. Né? E aí ele traz essa fala para nos interrogar, né, e nos dizer da sensibilidade que eles têm e da importância que é esse momento de oferecer realmente uma escuta e eles possam falar livremente daquilo que eles sentem. De todo o que constitui realmente o sofrimento relacionado ao uso de drogas. Não é apenas o uso da substância, o efeito no organismo. Né? É todo esse contexto pelo qual eles passam. Né? Então, e aí a gente tem, por exemplo, outro sujeito que a gente precisa oferecer essa escuta, é importante oferecer essa escuta, que é a família. Né? Então, são sujeitos que trazem falas assim. Eu estou trazendo minha filha, mas sei que todos lá em casa não estão bem. Até eu quero sair de casa. Né? Então, a partir de uma fala dessa, a gente percebe, né, assim, o quanto a complexidade de um serviço desse demanda, né, de ações e de políticas públicas voltadas para isso, porque não é só um sujeito, não é só o adolescente e a criança, é uma família. São outros componentes familiares que também têm seus sofrimentos, que estão sofrendo por causa da condição desse familiar, dessa criança e do adolescente, ou na própria família existe também outras pessoas com o mesmo tipo de sofrimento. Ou seja, que são pessoas que fazem uso de álcool, que são pessoas que fazem uso de outras drogas, ou são pessoas que fazem uso de medicações, ou têm algum transtorno mental. Né? Também pessoas que têm implicações socioeconômicas graves, né? Grandes necessidades. E a gente observa que, bem, como é que eu vou oferecer o cuidado a uma criança adolescente, do qual a família tem sérios problemas e efetivamente não vai conseguir fazer esse cuidado. Não vai dar continuidade nesse cuidado porque ela não tem condições. Né? Então, a partir dessas falas que surgem ou individualmente ou no grupo de família, a gente começa a perceber que muitas vezes a gente precisa estar dimensionando ou direcionando um pouco desse cuidado para a família, dando essa atenção e também fazendo a direção do suporte em rede. Né? Então, aquilo que for necessário para os cuidados de saúde e outros cuidados, a gente direcionar a rede de competência. Né? Outra fala que era: quando eu era criança, sempre tive vontade de abraçar meu pai. Isso falta para mim até hoje. Né? Então, a partir de uma fala tão simbólica dessa, a gente começa a perceber toda a dimensão subjetiva que é necessária da gente trabalhar aqui dentro desse CAPS.
né? A dimensão subjetiva do familiar, né? A partir dessa fala, a gente percebe que há uma falta nessa dimensão afetiva deles com os adolescentes. E essa falta que vem de outra geração, né? Aquilo que a gente chama transgeracional. E poder oportunizar um momento que ela consiga ver isso, falar disso, dar um tratamento para isso através da fala, é um momento em que isso começa a tomar uma forma e a gente começa a realmente oferecer um trabalho voltado para essa problemática, né, de álcool e outras drogas, né, do uso de álcool e outras drogas. E um outro sujeito que a gente pode pensar, do qual também é implicado em todo esse trabalho, são os funcionários, são a equipe, né? Então, da mesma forma que os usuários, a criança e adolescente, a família, os funcionários também são impactados com essa realidade que vem para cá. E esse impacto, o que a gente recebe, também nos causa reações, né? Nos causa, digamos assim, alguns danos e algumas questões relacionadas à saúde mental, né? Então, e aí, quando a gente escuta assim, falas de funcionários que dizem assim: não consigo parar de lembrar as coisas horríveis que eles me disseram, fico com vontade de pedir para parar de falarem, né? Aí, a partir disso é que a gente observa o grande impacto, a dificuldade de fazer essa escuta, né? A escuta desse sofrimento que essas crianças e adolescentes trazem, né? Do tamanho que isso acontece, né? A intensidade que é isso. E como isso traz para o funcionário uma situação tão delicada, do qual ele fica sem saber como lidar com isso, né? Ao ponto de a reação dele é pedir para parar de falar, né? Outra fala, por exemplo, é assim: me emocionei muito e me doeu quando ele disse do amor que só sabia que era uma palavra. Então, eu costumo dizer assim, que aqui no CAPS a gente tem a oportunidade de presenciar preciosidades e grandezas humanas que a gente não consegue ver lá fora. Como essa fala. Essa fala traz isso. Você poder ter a oportunidade de escutar a história de vida de uma pessoa, da qual ela chega à conclusão, né, de que ela tem uma deficiência, ela tem uma dificuldade de entender o que é amor, e do amor ela só conhece uma palavra, aí a gente começa realmente a entender e a pensar: o que é que eu tenho que ajudar? Qual é o meu trabalho aqui no CAPS? É um trabalho realmente que diz respeito a o controle ou a abstinência ou a redução de danos de drogas, ou o trabalho com o sujeito. E toda a dimensão que ele tem relacionada à vida dele. A droga é apenas uma coisa que está entrando nesse momento. Então, isso também traz uma lição para a gente, né? A gente consegue vivenciar essa lição aqui dessa forma. Como em outros exemplos que a gente já teve aqui, de usuários que não tem nada, assim, vem com a roupa do corpo, só não tem contato com a família, o único pertence que tem é a roupa do corpo. E, enfim, a gente fornece um material de higiene e roupas para eles. E no momento que esse adolescente vê outro, um par dele, que também estava na rua e chega aqui pedindo ajuda, a primeira coisa que ele faz é oferecer o pouco que ele tem. Então, ele, só tendo 2 pares de roupa, ele oferece a outra. Então, quando a gente observa, né, isso de perto, a gente vê a outra face, né, disso que vem a ser assim, um horror. Essa outra face que tem uma beleza incrível, uma beleza rara. Né, assim, quem poderia imaginar ou quem faria isso, tendo só 2 mudas de roupa, oferecer a outra? Né, assim, desapegadamente, sem reserva nenhuma, né? E aí a gente começa a perceber que há uma potencialidade ali, há alguma outra coisa do qual a gente desconhece. Quem não passa por isso desconhece, né? Então, assim, no CAPS a gente tem esses 3 sujeitos que eu trouxe a partir dessas falas, as quais é importante a gente pensar
São essas falas, essas palavras, essas vozes que trazem um pouco dessa dimensão psíquica, dessa subjetividade, ao qual realmente constitui o nosso trabalho. O nosso trabalho é a partir disso. E é a partir disso também que a gente consegue fazer uma coisa que a gente pode chamar assim, de uma mudança de olhar. É a partir disso que a gente começa a mudar um pouco o nosso olhar, né? E mudando o nosso olhar, a gente consegue se posicionar melhor de uma maneira, de um lugar do qual realmente a gente consiga responder com resultados um pouco melhores sobre essa problemática do uso de drogas. Então, a gente começa a deixar de enxergar a substância em si, mas a ver como é esse sujeito e a relação que ele faz com essa substância. Aonde essa substância está entrando. E também a se perguntar, que é a questão de redução de danos. É interessante a retirada de todas as substâncias? É interessante fazer a abstinência para aquele sujeito? Ou não é interessante? E mesmo que seja uma criança e adolescente, é isso que constitui um desafio da gente para a redução de danos, poder também trabalhar com isso, né? Então, a gente tem experiências aqui, por exemplo, da gente estar negociando junto com a família de que haja um consentimento do uso de cigarro, né? Porque para que a gente possa, para que o sujeito possa, a criança ou adolescente possa fazer a retirada, por exemplo, do uso da maconha, da cocaína, mas conseguindo se sustentar ainda em algo, porque há necessidade ainda, digamos assim, da habitualidade, de um hábito, de um vício, do qual a gente não conseguiu conter por uso de medicação ou por outras medidas. Então, no princípio de redução de danos, a gente vai reduzir aquilo que possa danificar menos o organismo. Então, a gente tem essa experiência de estar negociando o uso de cigarro junto com a família, que é a qual a gente percebe que tem esse ideal, né, de que a resolução seja a abstinência total. Dentro das circunstâncias que a gente começa a viver, a gente começa a perceber que a gente precisa minimamente dar garantias de alguma coisa aqui dentro. E vou colocar como central da garantia, que é o tempo. Né? A gente poder garantir um tempo para o sujeito, um tempo que esse sujeito possa usar, né? Para que ele possa aparecer e tomar posse daquilo que é a subjetividade dele. Então, garantir o espaço, garantir o tempo, garantir o instante, saber o instante de dizer, o instante de escutar, esses instantes que são preciosos, das quais a gente trouxe um pouco dessas falas. Todas essas garantias trazem para o serviço, para o trabalho, a dimensão do cuidado. Né? Então, nessa dimensão do cuidado, questionando sempre essa dimensão do cuidado para cada caso, cada usuário, cada circunstância, é que a gente começa a avançar e andar na perspectiva da saúde mental. Né? Então, e aí começam a surgir perguntas e questionamentos, dos quais eu vou deixar aqui para vocês, para que realmente possa haver uma reflexão em relação a cuidados de crianças e adolescentes em uso de drogas, que é assim, o que realmente operamos em relação aos cuidados. Quando a gente se propõe a fazer intervenções e ações da saúde mental relacionadas a álcool e outras drogas, a problemática de álcool e outras drogas com criança e adolescente. O que realmente operamos com cuidado? Né? Então, é essa pergunta que eu deixo para todos, para que a gente possa refletir, né? E para que a gente possa avançar quanto à perspectiva desse fórum, avançar no sentido da gente estar refletindo, pesquisando, se aprofundando, indo a campo, né? Nesse sentido, para que a gente possa
sentir, ver e escutar. E sim, é a partir disso, dessa dimensão empírica, dessa experiência mesmo, dessa vivência, a gente possa estar construindo algo, cada um. E aí é uma dimensão bem particular também, cada um no seu fazer, na sua atuação, seja psicólogo, assistente social, enfermeiro, farmacêutico, médico, pessoas da saúde, pessoas da assistência social, de toda a rede, né? Não só pensando nessa dimensão, né, da questão da saúde e doença, mas de toda a rede, pensando num contexto maior. Porque, no fim das contas, a gente não sabe direito o que é que vai funcionar para cada sujeito sair daquilo. A gente não tem essa receita pronta. Né? Como as condutas medicamentosas. A gente não sabe qual é a medicação que realmente vai funcionar. Né? E é muito nessa questão do tempo, de dar tempo, de estar junto, de experienciar junto, de dar um pouco dessa dimensão, de poder ver e ser da criança e do adolescente, que vai trazer para a gente esse recurso, né? Esse entendimento. Para a gente, equipe, para a gente, família, né? Para famílias, e também, principalmente, nessa construção dos usuários, né? Das crianças e adolescentes, do que é a demanda deles, qual é a ajuda que eles buscam, né? Quanto a essa problemática, que é a ajuda que eles buscam. Muitas vezes a gente teve experiência daqui da ajuda ser simplesmente almoçar. Ou ser simplesmente tomar banho. E como isso, de ter respondido a isso, ter oferecido aquilo que eles estavam solicitando naquele momento, surtiu efeito e repercutiu em todo o tratamento dele. Como isso entrou? Quando a gente conseguiu escutar que era aquilo que ele precisava naquele momento da ajuda. Né? Então, enfim, agradeço a oportunidade, essa oportunidade de estar fazendo esse vídeo, né? A professora Clécia, mais uma vez, demonstrou a sua sensibilidade, a sua confiança de vir aqui, né? E dar a oportunidade da gente, enquanto serviço, falar um pouco dessa experiência, compartilhar. É um momento em que isso tem um efeito para a gente poder compartilhar tem um efeito muito bom para a gente, de saber que isso a gente vai ser escutado, né? Ver como a gente também precisa ser escutado, a gente vai ser escutado naquilo que a gente está falando. E pensando como isso vai repercutir também nessa ajuda, nesse acompanhamento, nesse cuidado com outras crianças e adolescentes que não venham para o CAPS, mas que estejam lá em outros serviços. Né? Lembrando que a gente está aberto a visitas, a contatos. É um grande prazer quando a universidade vem até nós. Gostaria também que a gente tivesse a oportunidade de ir, enfim, né? Tem que ser uma via de mão dupla, não só da universidade, mas de outros órgãos. A gente tem outras parcerias que são bastante importantes, como o Ruanda, uma parceria maravilhosa que a gente tem. Está sempre junto com a gente, e a gente vê o efeito disso, de a gente estar juntos e compartilhando. Agradecer essa oportunidade de estar aqui falando um pouco desse serviço, que para mim é um serviço e uma experiência muito única em saúde mental. Acredito que a nível de Brasil mesmo, trabalhar com crianças e adolescentes em uso de droga no modelo de CAPS 3, que é um modelo de internação 24 horas, né, atendendo esse público de crianças e adolescentes com problemas relacionados à droga e também seus familiares. Né? Então, o CAPS AD3 Novos Caminhos, que é esse CAPS, a instituição ao qual eu trabalho, e venho contar aqui um pouco essa experiência, é um CAPS que vai fazer 4 anos, agora em novembro, no início de novembro. Está localizado aqui no Alto Branco, na rua Norberto Leal, no número 1049. Temos um telefone de contato. É importante a gente estar falando um pouco disso e divulgar, né? Que é o 33216622. E a gente fornece o atendimento 24 horas. Né? Segundo a diretriz da portaria, o nosso atendimento, o acolhimento que a gente chama, ele funciona das 7 às 9 da noite.
né? Nesse modelo de 24 horas, 7 dias por semana. E a gente tem como diretriz algumas portarias que nos orienta, que é a portaria 388, uma portaria que fala da rede de atenção à saúde mental. A gente tem uma outra diretriz específica, muito específica para esse CAPS, que é o ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, do qual a gente precisa ter uma proximidade e um conhecimento muito profundo para a gente estar atuando enquanto política pública. A gente tem também a diretriz da redução de danos, que neste CAPS existem particularidades para a gente estar efetuando essa diretriz, por se tratar de criança e adolescente menor de idade, no qual a gente vai ter algumas limitações e desafios referentes a isso, pela questão da autonomia e da escolha, por se tratar de pessoas que não podem responder por si mesmas, né, por ser menores de idade. Então, a gente tem um desafio muito grande para trabalhar redução de danos nesse CAPS. E a gente tem a construção de ações éticas, de cuidado. E aí, esse é uma outra dificuldade, outro impasse, por se tratar de criança e adolescente e por se tratar de um CAPS que necessita muito ter articulações de rede, principalmente com órgãos públicos que regem a questão da proteção da criança e do adolescente, que em determinados casos a gente precisa estar junto e agir junto em benefício, né, pensando nos direitos deles. Bem, o Núcleo de Educação e Atenção em Saúde, ele é um núcleo institucional, é a resolução UEPB Consune 016 de 2013, e ele tem inferência em vários locais da cidade. Então, um deles seria o CAPS Infanto Juvenil. Então, aqui a gente tem um projeto que a gente chama o programa Guarda-Chuva, que é o Programa Educação e Prevenção ao Uso de Álcool, Tabaco e Outras Drogas, o PEPAD, também programa institucional, e a gente desenvolve intervenções com crianças e adolescentes que são assistidos pelo CAPS Infanto Juvenil. Então, desde as oficinas dinâmicas, atividades lúdicas, e todo esse trabalho ele é realizado à escuta do adolescente ou da criança e das famílias. Então, fazendo essa integração, o conhecimento que você tem na instituição e trazendo justamente esse retorno aqui para o CAPS Infanto Juvenil, como também aprendendo um pouco mais acerca da dependência química com crianças e adolescentes que são assistidos pelo CAPS. Como a nossa função é formar cidadãos socialmente comprometidos, então aqui é um bom ambiente de formar esse cidadão sensível aos problemas sociais. Então a gente tem a formação dele de uma forma sensibilizada, né? Então qualquer pessoa que passe pelo equipamento CAPS, em especial o CAPS AD Infanto Juvenil, ele vai se tornar bem mais sensível e bem mais compreensível diante dos problemas de saúde pública que enfrentam os dependentes químicos. Então, aqui nós temos a presença de estudantes de psicologia, em especial, por se tratar justamente da saúde mental, mas também no NES, no geral, nós temos acadêmicos de farmácia, fisioterapia, educação física, direito e educação física.